No primeiro dia dos ázimos, quando ainda se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segue-o. E dizei ao dono da casa dizei o dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, voltaram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no contexto da festa de Santo Antônio, dentro dela, esta solenidade do corpo e do sangue santíssimo de nosso Senhor. Tudo a ver uma coisa com a outra. Porque Santo Antônio quer nos indicar um caminho católico, que só o católico pode percorrer, de um amor à Santíssima Eucaristia. Mais do que um amor à Santíssima Eucaristia, de entender o amor que nos é dado na Santíssima Eucaristia, que só a Igreja Católica pode fazer. Os outros fazem a ceia do Senhor. Nós fazemos, pelo poder que Cristo confiou à sua Igreja, a Santíssima Eucaristia. Verdadeiramente o pão se torna o corpo santíssimo do Senhor. Verdadeiramente o vinho se torna o sangue santíssimo do Senhor. Dignos da nossa adoração. E a festa de hoje tem como objetivo despertar a piedade eucarística, que é uma consciência profunda que o católico tem do que é a Eucaristia. E Santo Antônio assim o tinha. Desde pequeno. Conta-se que um primeiro milagre dele foi aquele que ele, criança, queria ir à missa, mas os pais já tinham recomendado cuidar da plantação, porque os pássaros vinham e comiam, tinha que ter alguém lá para espantar os pássaros. E quando volta no final da tarde, que os pais não encontram Antônio, viu que ele tinha saído, na verdade o nome dele era Fernando, se tornou Antônio depois. Ficam meio chateados, mas ele toma os pais pela mão e, para surpresa dos pais, todos os pássaros estavam dentro de um galpão. Porque o santo desejava tanto ir à missa, que até os pássaros
diante desse desejo, que era tão forte no coração daquela criança, de forma misteriosa e milagrosa, obedeceram àquela criança e foram, por ordem dela, para aquele galpão. Conta-se que muitas e muitas vezes, isso testemunhado por confrades, que quando ele estava na portaria e não podia ir à Santa Missa, que de forma misteriosa, na hora da consagração, ele ajoelhava, como que desaparecesse as paredes, e ele sabia descrever tudo o que estava acontecendo dentro da capela, mesmo estando longe dela, todos os detalhes. Quem não conhece aquele famoso milagre de Santo Antônio, quando diante de um herege, que o desafiou na fé da Eucaristia, dizendo: vou deixar meu jumento 3 dias com fome, e na praça vamos colocar um feno, um saco de um recipiente com feno, e você virá com sua Eucaristia. E diante um milagre testemunhado por uma multidão naquela cidade, o jumento, o animal, preferiu ir em direção ao Frei Antônio, que segurava o ostensório, e se ajoelhou diante dele. Um animal. Quem é mais animal do que aquela multidão que não reconhecia e ainda duvidava da presença da Eucaristia? Então essa festa tem tudo a ver com a gente. Talvez, quem sabe, um pouco para nos fazer questionar: será que Antônio hoje não precisa de gritar ao coração da gente o que é a Eucaristia? Que não existe um bem maior sobre essa terra do que a preciosa Eucaristia, a Santíssima Eucaristia. Que não existe um momento mais sublime, mais especial nesta terra do que a missa, o momento da Santa Missa. Este ano vivemos um grande sinal de Deus. Um sinal que Deus está nos preparando para coisas maiores no futuro. Quando fomos privados da participação da Eucaristia. Por que Deus quis fazer isto? Porque talvez quis despertar em nós a consciência do quão precioso é este bem, e a gente ainda não o reconhece. Lembro-me que as manifestações de lágrimas, de sofrimento de tantos que sentiram saudades da Eucaristia. Mas lembro-me da minha frustração, quando da volta dos horários da Eucaristia, com quanta dificuldade a gente preenchia aquela lista, aquela bendita lista, que só permitia 30%, e não era possível ainda preencher. Perguntei: o que é que esse povo aprendeu da Eucaristia esse tempo todo? Porque se a gente soubesse o que era a Eucaristia, mesmo quando a lista estivesse cheia, eu me importaria, colocaria diante daquela praça, e de longe, de joelhos, não perderia a oportunidade de ver a Santíssima Eucaristia de longe. E é triste, amados irmãos, como nós católicos ainda não percebemos a grandeza e a riqueza deste bem precioso. A trezena de Santo Antônio, as missas de manhã e meio-dia, hoje, graças a Deus, por causa de uma solenidade, mas vazias. Claro que à noite não era possível vir porque está reduzido. Colocamos à noite a adorar a Eucaristia dentro da trezena, mas as 2 missas estão aí todos os dias. E a gente fica dizendo: não temos a festa de Santo Antônio, porque faltou aquelas coisas externas da festa de Santo Antônio. Porque festa de Santo Antônio sem parque não é festa de Santo Antônio. Festa de Santo Antônio sem barracas não é festa de Santo Antônio.
Sem multidões não é festa de Santo Antônio. Eu fico pensando o que é que Santo Antônio diz da nossa devoção a ele. Se a Eucaristia é a coisa mais importante, o mais importante da festa de Santo Antônio está acontecendo. A Santíssima Eucaristia sendo celebrada nesta catedral 2 vezes ao dia, e fim de semana mais ainda. Se a Eucaristia é a coisa mais importante, é o bem mais precioso, a Santíssima Eucaristia está sendo adorada todas as noites nesta igreja, na Trezena de Santo Antônio. Amados, muitas vezes somos piores do que aquele jumento, que dizia, um animal irracional, que disse, esfregou por milagre de Deus naquelas pessoas, de que adianta ter o bem material, se diante de mim está o bem supremo espiritual, pois eu perco o bem material para estar diante do bem supremo, que é o Senhor. Um animal foi capaz de dizer isto. E nós, amados, que valor nós damos à Eucaristia? Está difícil agora, não está no horário. Gente, quando a pessoa vem me dizer isto, me sobe um fogo que Maria Valer. Tenho que me segurar. Quantos sacrifícios eu faço para adquirir tantas bobagens nessa vida? Quantas humilhações muitas vezes eu percorro para ter um instante das coisas que o mundo oferece. Mas qualquer obstáculo para as coisas de Deus já é motivo para dizer, não quero, não está no meu horário, não está na minha forma. Amados irmãos, católicos, um dia vamos ficar sem Eucaristia. E vamos sentir falta destas que a gente não participa quando a gente pode. Destas que a gente não participa quando estão aí. Que bonito para mim quando encontrei-me com um padre do Vietnã, um país comunista. E ele testemunhava para a gente que as pessoas eram obrigadas a ir trabalhar. Antes do dia amanhecer tinha que trabalhar. Pois os sacerdotes iam 4 horas da manhã celebrar a Santa Missa. E os católicos lotavam a igreja às 4 horas da manhã, depois iam o dia todo trabalhar. E a gente chega aqui e vê as nossas igrejas vazias, vê católico aqui que vem numa missa dominical e olha lá. Amados, será que é preciso vir um jumento de novo ajoelhar diante da nossa praça para a gente perceber o bem precioso que é a Eucaristia? Que é dado a nós católicos. E é isso. Isso não. Ia ser muito pior se Santo Antônio estivesse aqui falando com vocês. Quando fazia sair fogo da sua boca para falar as verdades que a gente precisa ouvir da nossa fé. Católico que não ama a Eucaristia, desculpem. Católico que não valoriza a Eucaristia, desculpem. É pior do que aquele jumento que se ajoelhou diante do Santíssima Eucaristia. Eu fico imaginando como os anjos devem ficar diante de nós. Ou quantos milhares de católicos, de almas, no mundo inteiro, que não têm a graça de ter a Eucaristia diária. Que só tem a presença de um padre de vez em quando. Vai ali na Amazônia, tem comunidade que leva 5 anos sem missa. O que essas almas dirão a nós? Que temos todos os dias a Santa Missa, em horários diversos nessa cidade, que você pode escolher.
Não entra na minha cabeça católico que não seja de missa diária. Falta alguma coisa na gente. Falta saber que não existe bem maior nesta terra do que a Santíssima Eucaristia. E que não existe momento mais sublime do que a Santa Missa. Que Santo Antônio interceda por nós. Que bom que esta festa é a festa que mais agrada de Santo Antônio, porque ficou aquilo que é mais importante nessa festa, a Santíssima Eucaristia, celebrada 6:30 da manhã e meio-dia, e a Santíssima Eucaristia adorada às 18:30 nesta trezena. Vamos pedir a Santo Antônio que interceda por nós. A gente tem que pedir tanta coisa a Deus, a gente vem pedir tanta coisa a Ele, mas que interceda por nós para a gente compreender o que Deus já deu para a gente, que está aqui ao nosso dispor. Sua presença física e real, presença igual à adorada lá no céu, se faz presente neste altar e permanece presente naquele sacrário. Peça a Santo Antônio esta graça, que teu coração desperte para o dom que está diante de ti. Se foi possível esse milagre naquele jumento, que seja possível esse milagre no nosso pobre coração, de reconhecer que diante de nós, verdadeiramente, corpo, sangue, alma, divindade, Jesus Cristo, tão presente como Ele esteve lá na Galileia. E adoremos a sua presença e acolhamos o seu amor que nos vem pela Eucaristia. Vamos rezar a ladainha de Santo Antônio, pedindo esta graça a Ele. Senhor,